A paz do Senhor Jesus Cristo, amada Igreja do Senhor. Aqui quem está falando é a irmã Tamires, pela misericórdia de Deus. Estou aqui, meus irmãos e minhas irmãs, e até um tempo que eu tive um sonho, pela misericórdia de Deus, e era para mim ter gravado aqui, mas eu estava esperando um tempo para me poder gravar. Meus irmãos e minhas irmãs, é um pequeno sonho que eu tive acerca da tatuagem no corpo, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro. Santo, santo é do Senhor. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estava na minha casa, no sonho, né, que eu tive, na minha casa, eu e minhas filhas. Aí chegou a minha irmã. A minha irmã chegou e deitou na cama da minha filha. Como ela sempre faz quando ela chega aqui em casa, a minha filha mais velha, Maria Isabelle, chegou perto de mim, perto da minha irmã, e falou: pessoas que têm tatuagem não têm o Espírito Santo. Ela apenas falou isso. E eu fiquei olhando para ela e minha irmã ficou com aquele olhar assim, sabe? Aquele olhar assim, que ela, tipo, não acreditando assim, né? Como se não se importasse. Aí eu acordei. Aí eu levantei e fui orar a Deus, né? Aí eu sempre venho aqui na minha mente sobre esse sonho. Falei, não, eu tenho que passar. Eu tenho que passar para que todos venham saber, né? Meus irmãos e minhas irmãs, aí eu estava aqui meditando na Sagrada Escritura do Senhor, a palavra de Deus, né? Sobre a tatuagem. Caçando o versículo, louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, o que diz na Bíblia sobre o uso de tatuagens. Em Levítico 19, versículo 28, está escrito: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra do Senhor já está falando tudo, né? E na tradução da nova versão tradicional, na Bíblia Jerusalém, está escrito: costume que em si não é imoral, porém certamente indigno do povo de Deus, pois tende a danificar a imagem do Criador. Glória a Deus. Olha que forte essa palavra, meus irmãos. Olha que forte sobre a tatuagem. Quando a minha filha falou assim que pessoas que têm tatuagem não têm o Espírito Santo. Meus irmãos, eu não estou aqui para julgar, eu não entendo muito das coisas do mundo espiritual, mas se Deus está falando que é pecado, é pecado. Se Deus está falando para não ferir o templo do Espírito Santo, não modificar, não é eu, mas sim Deus. A palavra está falando. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, 1 Coríntios 6, versículo 19, está escrito: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. No 20, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando na palavra, o Senhor está falando porque eu, você, nós fomos comprados
por um bom preço. E nós temos que glorificar, nós temos que agradecer, pois a Deus no nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e o nosso corpo pertence a Deus, o nosso Criador. Muitos acham que é dono de si mesmo, que é dono do seu próprio nariz. Não, nós não somos dono de nós. Dono de nós é Deus que tem o poder, é Deus que tem o poder de nos salvar, Deus tem o poder de tirar a vida, de colocar a vida, Deus tem o poder. A palavra fala para nós não temer o homem, mas sim a Deus, porque Deus, Ele é todo poderoso. Muitas pessoas não têm mais o temor, está fazendo do teu corpo o que bem quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Levítico 19, versículo 28 fala: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem ferireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Os servos de Deus não podem fazer tatuagem, não pode furar a orelha, colocar brinco, não pode colocar pince, porque é pecado e Deus não se agrada. Quando a pessoa está lá no mundo, como diz, na ignorância, não conhece a Deus, não conhece a verdade, faz a tatuagem ali no corpo. Mas quando ele vê a verdade, quando Deus abre a visão dele, ele vê, é pecado. Quando ele se arrepende de verdade, Deus perdoa. Deus perdoa aquele que busca o Senhor de verdade, que se humilha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, meus irmãos, quando a pessoa tem tatuagem no corpo, quando ela é do mundo, se ela não se arrepender das tuas práticas, louvado seja o nome do Senhor, ela pode perder a salvação. Mas quando ela, meus irmãos, descobre a verdade, quando Deus abre a mente, abre o coração desta pessoa, ela vê a verdade que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela se arrepende do que ela fez e não volte mais a praticar, Deus perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que o Senhor está falando na palavra. Não devemos modificar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Do mesmo modo que o apóstolo Paulo, as únicas marcas que deveríamos trazer em nós, deveriam ser aquelas em favor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto aos mais, ninguém me moleste. Podemos ver na palavra de Deus pelos menos 2 textos objetivos que tratam a respeito. Há outros versos que podem ser bem analisados. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é nosso, mas sim de Deus. Então temos que zelar, temos que cuidar do nosso corpo, porque quando o Senhor vier, temos que estar limpo nas vestes, limpo, lavado no sangue de Jesus. Nós temos que estar com as vestes limpas por dentro e por fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui vemos que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Foi feita a imagem e semelhança do Criador. Isso indica que não precisa de enfeite em seus corpos. Não precisamos de enfeite, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós somos a coroa da criação de Deus, somos a imagem, semelhança do Criador, então nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Mas muitos não querem aceitar
o jeito que Deus criou. Muitos não querem ser como a imagem de Deus porque quer modificar. Quer colocar coisa nos teus corpos que Deus não deixou. Ninguém nasceu com o corpo tatuado. Ninguém nasceu com a orelha furada, com pince. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém nasceu com a sobrancelha feita, com maquiagem. Isso tudo é coisa de Satanás. Essas vaidades não é de Deus, é do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pessoa não aceita o seu cabelo, não aceita a sua altura, quer colocar um salto alto para andar sensualizando em todo lugar, não só dentro da igreja, mas na rua. Louvado seja Deus. As pessoas não querem aceitar a imagem e semelhança do Criador. Acha que não é bonito, que precisa de passar uma maquiagem. Para quê? Se passa uma maquiagem nos olhos, está sendo uma mentirosa. Ela está enganando ela mesma, porque ela está sendo mentirosa e não está aceitando o que Deus deixou. Glória a Deus, aleluia. Isso indica que não precisa de enfeite em seus corpos. Nós não precisamos de enfeite nenhum. Louvado seja Deus, porque somos perfeitos para o Senhor. Temos que andar na simplicidade, na humildade, sem vaidade. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus, pois já foi feito semelhante ao ser mais perfeito e belo do universo. Fazer algum tipo de marca que mude esta imagem e que traga daquilo que é considerado o santuário do Espírito Santo, o corpo. Vem Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, Coríntios 6, 19 e 20, lá vai falar, louvado seja Deus. O nosso corpo, meus irmãos, é o santuário do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar no corpo, no templo que está sujo, cheio de pecado, cheio de avareza, cheio de vaidade, cheio de adultério e fornicação? Louvado seja Deus. Esses pecados, o Espírito Santo já diz tudo na palavra. O Espírito Santo já diz tudo. Ele é santo, santo, santo. E o Espírito Santo não vai habitar no templo, no santuário sujo, se não se arrepender, se não se santificar, se não renunciar às coisas deste mundo. Louvado seja Deus. E demonstrar um certo descontentamento com a imagem de Deus, desrespeitando o desejo de tatuar o corpo, pode ser um indicativo de que a autoestima precisa ser mais bem trabalhada. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Muitos têm o desejo de tatuar teu corpo. Não é eles, mas é o inimigo que coloca o desejo de fazer aquilo. Coloca o desejo de usar uma roupa sexual. Coloca o desejo de se tatuar. Louvado seja Deus. A tatuagem é pecado. Todo que faz isso que desenha o teu corpo, porque não podemos desenhar no nosso corpo, porque nós não nascemos com o corpo desenhado. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, louvado seja Deus. E como somos imagem e semelhança do Criador, temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, louvado seja Deus. Em Hebreus 12, versículo 14 fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Temos que andar na santidade do corpo, da alma e do espírito. Louvado seja Deus. E no sonho, quando minha filha falava que pessoa que tem tatuagem não tem o Espírito Santo, porque a pessoa que está tatuando o teu corpo, ela está dando legalidade para Satanás. A pessoa que está tatuando o teu corpo, colocando brinco, colocando pinça, está dando legalidade para as coisas das trevas. Louvado seja Deus. E isso não tem agradado o Senhor, o nosso Criador, ao ver teus filhos
Ao ver teus filhos dando legalidade para Satanás fazer o que bem quer com teus corpos. Louvado seja Deus, aleluia. Então, você que tem tatuagem, louvado seja Deus, que está buscando o Senhor, se arrependeu de verdade, louvado seja Deus. Deus perdoou. Aquele que confessa a Deus, Deus perdoa. Louvado seja Deus. Quando nós confessamos um pecado, que sentimos que entristecemos o Espírito Santo, nós nos humilhamos. E quando nós conhecemos a palavra e continuamos praticando o pecado, estamos entristecendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a afastar de nós. Quando nós começamos a fazer algo que entristece o Espírito Santo, ele afasta. Ele afasta de nós porque Ele é santo. Ele não vai ficar no corpo que está se sujando, que está praticando o pecado. Louvado seja Deus, aleluia. Temos que nos arrepender de todos os nossos pecados. Temos que arrepender de todos os pecados do passado, presente e futuro. Temos que nos humilhar, pedir ao Senhor misericórdia. E quando pedirmos perdão a Deus, não volte a praticar aquele ato. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que estão na igreja, mas estão na pornografia, ali não quer se libertar, ele não quer buscar, ele não quer clamar, fica ali vendo coisas, colocando os teus olhos em coisas que não é de Deus. Louvado seja Deus. Quantas pessoas estão na masturbação, isto é um pecado que está levando muitos para o inferno. A masturbação, a prostituição, louvado seja o nome do Senhor, o adultério, está levando muitos perder a tua salvação, se não se arrepender de verdade e buscar a face de Deus. Louvado seja Deus. Pode perder a tua alma. Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de renunciar. É tempo de renunciar toda a vaidade, porque a vaidade não vem de Deus. A vaidade nunca veio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A vaidade é criação dos demônios. A vaidade é criação dos demônios que está lançando na terra e colocando na mente de muitos crentes da igreja, colocando roupas da moda cristã. Nós, servos do Senhor, não podemos andar na vaidade, porque a vaidade nunca foi de Deus. Nós, como os verdadeiros servos de Deus, temos que andar na simplicidade, com roupas sem chamar a atenção, com roupas decentes que agrada o Espírito Santo. Se você, meu irmão e minha irmã, usa salto alto, se desfaz, porque não é de Deus. Deus não se agrada do salto alto, porque você está sendo uma mentirosa. Quando você coloca, minha irmã, um salto alto nos pés, você está mentindo, achando que está sendo alta. Deus não te deu esta altura, você está se enganando. Satanás está enganando muitos com essas modinhas mudando, essas roupas rachadas, essas roupas coladas, essas roupas cheias de lantejola, cheio de brilho, cheio de coisas, cheio de estampado exagerado. Tem muitos demônios camuflados em roupas. Muitos dizem, isso não tem nada a ver não, Tamires, isso não tem nada a ver, não. Esse tal de nada a ver é um demônio que está na boca de muitos crentes. Tem muitos crentes com esse tal de nada a ver, falando que roupa não salva, falando que isso não tem nada a ver. Desenho satânico, diabólico, brinquedos consagrados, boneca, urso, esses desenhos que os pais deixam os filhos assistir em casa, no celular. Louvado seja Deus, tudo desenho diabólico de Satanás. Louvado seja Deus, é tempo de se arrepender dessas práticas, porque isso não é de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se nosso corpo é templo, ele não pode estar no meio da sujeira, ele não pode estar no meio do pecado. Temos que se afastar do pecado, afastar das coisas mundanas, afastar o nosso corpo da vaidade,
da ira, da raiva, da mágoa, dos palavrões torpes, dos palavrões. Louvado seja Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus e não há outro. Deus tremendo, Deus de glória, o nosso corpo é imagem, semelhança do Criador, que é o nosso Deus. Estava falando com minha filha, ela estava falando do cabelo dela. Eu falei, minha filha, agradece a Deus que você tem um cabelo comprido, um cabelo cacheado, ondulado. Tem muitos aí que nem um cabelo comprido tem mais. Muitos nem cabelo tem mais na cabeça. Agradeça a Deus pelo que você tem. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Muitos têm o cabelo cacheado, anulado, mas não quer aceitar o natural. Quer passar uma prancha, quer escovar, quer deixar o cabelo escorrido. Louvado seja Deus. Modificando o templo do Senhor, modificando o templo do Espírito Santo. Como é que o templo vai estar? Se está sujo, o Espírito Santo ele não vai entrar, ele não vai habitar no corpo sujo. Então, para você ter a presença do Espírito Santo, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das vaidades, de tudo que não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Hoje é difícil a gente encontrar uma igreja sincera que prega a verdade, que prega a santa doutrina do Senhor Jesus. As igrejas Porta Larga está cada vez mais crescendo, está liberando tudo dentro da casa de Deus. As pessoas estão fazendo o Espírito Santo de Deus chorar. O Espírito Santo de Deus chora, ele geme quando vê a pessoa maltratando o teu corpo, colocando vaidade. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, louvado seja Deus, que andam na casa de Deus. Louvado seja Deus. Em vez de adorar o Senhor, em vez de buscar a Deus, vai para se amostrar, para se engrandecer. Louvado seja Deus, só o Senhor é Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que buscar a face de Deus, andar na santidade, andar na santa doutrina, não só do corpo, das vestes, mas sim da alma e do Espírito. Louvado seja Deus. É tempo de buscar o Senhor, não só dentro da igreja, mas em casa, na rua. Temos que ser exemplo, temos que dar exemplo, não se misturar com o pecado, não se misturar com a imundícia deste mundo. Temos que nos separar, porque a volta do noivo está próxima, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Então, não dá mais tempo de nós ficar cochichando em dois pensamentos, um pé na igreja e outro pé no mundo. É tempo de buscar ou sim ou não, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Então temos que escolher um caminho, dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. E Deus só deixou um caminho que leva para o céu, que é a porta estreita. Ela é uma porta apertada, espinhosa, dolorosa, mas é por ela que vamos ter que passar. Se quer ir para o céu, não adianta você ir para a porta larga, porque a porta larga leva para o caminho da perdição, leva o caminho que faz perder a salvação. Sai dessas portas largas, ore a Deus, louvado seja Deus, busque a Deus, segue os mandamentos da palavra de Deus, louvado seja Deus. Tem muitas doutrinas que não é de Deus, nessas igrejas porta larga. Eles não pregam o verdadeiro evangelho, eles não pregam a doutrina santa do Senhor, eles não pregam a santificação do corpo e da alma e do espírito, eles não pregam contra o pecado, mas sim contra a prosperidade. Eles pregam contra a prosperidade, a bonança, a riqueza. Louvado seja Deus. E prega pregações que faz a pessoa se emocionar. Aleluia, glória a Deus. É tempo de pregar fora e dentro do templo. Deus mandou nós ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então temos que pregar a palavra, pregar que Jesus Cristo está voltando, que é tempo de se arrepender dos seus maus caminhos, é tempo de se arrepender. Ainda é tempo, porque vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. Vai chegar um dia, esse dia está próximo.
está perto, porque os sinais estão acontecendo no mundo, a profecia está se cumprindo, aleluia, glória a Deus. Muitos não estão percebendo, os dias estão passando tão rápido, os meses estão passando rápido. Louvado seja Deus, o relógio do Senhor está acelerado, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. E o Senhor vai vir buscar a tua noiva. E temos que estar preparado. Temos que nos preparar. Estar preparado todos os dias. Temos que preparar. Não só hoje, amanhã, mas todo dia. Todo dia, todo dia. Ao levantar, colocar os pés no chão. Agradecer a Deus pelo ar que respira. Agradecer a Deus por tudo. E nos humilhar e buscar a face de Deus. Nos humilhar, buscar o Senhor. Orar sem cessar, com jejum e oração. Louvado seja Deus, aleluia, porque o inimigo ele está aí rodeando os crentes, rodeando os verdadeiros crentes, porque aqueles crentes que estão no pé na igreja, pé no mundo, para eles deixam porque está fazendo a vontade deles. Mas o inimigo ele está em busca daqueles verdadeiros que estão na santidade, na doutrina, porque sabe que esses aí está atrapalhando eles. Louvado seja Deus. Então temos que buscar mesmo no jejum, na oração, na santificação do corpo e da alma e do espírito, e anunciar a volta do Senhor, porque está próximo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvido, vai ouvir o que o Espírito Santo está falando com a igreja, porque é tempo de se arrepender dos pecados, da vaidade. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me sustentou, está me sustentando. Eu agradeço por estar aqui falando do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é amor. Muitos só pregam isso. Deus é amor, mas esquece que Deus é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão pregando as rosas. As rosas, elas são bonitas, são perfeitas. São uma das criações de Deus, a rosa. Louvado seja Deus, é linda, mas muitos esquecem. Quando você for pegar uma rosa, pode furar o dedo porque ela tem espinho. Muitos estão pregando as rosas, está esquecendo que as rosas também têm espinho. Então, pregue as rosas, mas também pregue os espinhos. Louvado seja Deus, porque os dois faz parte, a rosa e o espinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo está voltando. Aceite a Jesus como o único e eterno e suficiente Salvador da tua vida. Louvado seja Deus enquanto é tempo, porque a porta da graça ela ainda está aberta. Aproveite e beba da água. Aproveite e se alimenta, porque vai chegar um dia que Jesus ele vai fechar. A porta da graça vai se fechar. A presença do Espírito Santo que hoje nós temos, naquele dia, grande dia, não vai ter mais. Louvado seja Deus. E ai daqueles que aqui na terra ficar. Ai daqueles que aqui na terra ficar. Vai sofrer horrores. Louvado seja Deus. Não queira ficar naquele grande dia. Busque o Senhor enquanto é tempo, porque Ele está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, querendo ou não, que você queira ou não, Ele está voltando. Querendo ou não, acredite ou não, o Senhor está voltando e vai estar voltando para levar a tua noiva santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém?